Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje, a pedido de muita gente me pediu lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no meu Instagram, te convido a seguir porque lá eu posto muita coisa legal, a gente tem um contato mais próximo, eu respondo perguntas de vocês todos os dias. Vou deixar o link aqui na descrição, aproveita e já deixa o seu joinha se você quiser mais vídeos como esse aqui, em que a gente troca uma ideia, que isso me motiva muito a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Mas muita gente me pediu para eu contar a minha experiência morando sozinho como programador. Então eu me mudei. Comecei a morar sozinho em novembro de 2022, a gente está em junho, então faz pouco mais de 7, 8 meses aí que eu tô morando sozinho. Eu vou contar toda a minha experiência aqui nesse vídeo, como programador, obviamente, na ótica de um programador. Então se você quer se mudar, se você tá pensando em se mudar ou se você já se mudou, tá meio perdido, esse vídeo vai ajudar você, beleza? Eu vou dividir esse vídeo aqui em algumas partes, separei alguns temas aqui, alguns tópicos para falar para vocês. Primeiro, vamos começar por que eu decidi me mudar, depois eu vou falar do planejamento inicial, então o que você tem que se planejar em questão financeira e tal para se mudar. A gente vai falar depois dos móveis que você precisa comprar, como que é esse processo, você pode parcelar, não pode parcelar. A gente vai falar também da questão do aluguel, tudo isso. Depois eu vou falar da organização, então depois que você já se mudou, como que você faz para se organizar, para fazer a comida, né, para não ficar maluco de sobrecarga e tal, vou falar disso. Vantagens, então vantagens de você morar sozinho e também desvantagens, e no final vamos dar o veredito e ver se realmente vale a pena você se mudar. Então vamos lá, começando pelo primeiro tópico. Por que que eu decidi me mudar tão cedo, né? Sempre que eu falava para alguém que eu ia me mudar, principalmente para os meus pais, eles falavam que eu era muito novo, que eu tinha que esperar e tal. Mas por que que eu decidi tomar essa decisão? Turma, eu sentia que era o próximo passo que eu tinha que dar como homem, como pessoa, para de fato crescer. Porque eu estava muito confortável morando com a minha mãe, né? Eu morava com a minha mãe, morei a minha vida inteira com ela. E eu queria ter esse crescimento, eu queria assumir mais responsabilidades, né? Quando você assume mais responsabilidades, você tem esse crescimento pessoal, você amadurece mais, a gente vai falar de tudo isso aqui nesse vídeo. Mas eu pensava também que eu quero ser um tech lead, eu estou estudando para isso. E eu me perguntava, pô Fê, mas você quer ser um tech lead, mas você nem sabe se você consegue liderar a sua própria casa, sabe? Eu ficava com isso na cabeça também. Eu via as pessoas que eu admirava e elas sempre falavam que você se mudar é algo essencial para você crescer. Então, por isso que eu queria me mudar. Veio um choque assim e eu comecei a pensar em mudar. Eu queria ter mais privacidade também, eu queria ter esse estúdio aqui, que na época, quando eu morava com a minha mãe, eu dividi o quarto com o meu irmão, então a gente não tinha um estúdio assim como esse, então eu queria muito ter esse espaço para gravar os vídeos. E como eu falei, eu sentia que esse era o próximo passo que eu tinha que dar. Eu tava crescendo na minha carreira, eu tava ganhando mais dinheiro, eu tava conseguindo guardar uma grana legal, eu tava aprendendo muita coisa, mas em questão pessoal, eu sentia que eu tinha que me mudar. E aí que veio a ideia. E aí, quando eu decidi que eu queria me mudar, eu já comecei a pesquisar bastante sobre isso, como me planejar, e vamos falar disso agora. Então, você decidiu se mudar. O que você precisa fazer agora em questão de planejamento financeiro, em questão de planejamento emocional também? O que você precisa fazer? A primeira coisa, e a mais importante, é a questão financeira. Então, vamos começar por aí. Vamos supor que você ganhe 5 mil reais por mês. Você precisa agora quebrar esses 5 mil e dividir nos gastos que você tem na sua casa para ver se você realmente vai conseguir se mudar e se bancar. Primeira coisa que você tem que tirar desses 5 mil é o gasto que você vai ter todo mês, seja com o mercado, seja com contas, tirando o aluguel, beleza? Então todo gasto obrigatório que você vai ter no mês, porque mercado é obrigatório. Você não consegue comer menos, por exemplo, você não consegue diminuir tanto o seu gasto no mercado assim. Então vamos colocar uma situação hipotética que eu ganhe 5 mil reais por mês, beleza? E o mercado, eu gasto hoje aqui, morando sozinho, eu gasto cerca de 600, 700 reais por mês com mercado, tá? Mais as contas de internet, de luz, conta de gás, vamos arredondar para R$ 1.000, beleza? Então, com o mercado e as contas de luz, eu gasto em média 80, 100 reais de conta de luz, conta de água, de gás. Tudo isso, conta de internet, vamos arredondar para R$ 1.000, beleza? Só para ficar mais fácil a conta. Então a gente tem 5 mil reais. Percebe que a gente não começou pelo aluguel e eu vou explicar por quê. A gente tem 5 mil, tiramos 1.000, beleza. Então esses 1.000 aqui são coisas obrigatórias que você tem que pagar todo mês. Agora a gente tem 4 mil reais. O que a gente vai fazer com esses 4 mil reais?
Desses 4 mil reais, a gente vai tirar um dinheiro que você vai reservar no seu mês para você se divertir. Então, para você ir num cinema, para você sair para comer, para você pedir uma pizza, para você de fato se divertir. Por que isso é importante, turma? Porque quando você se muda, cara, é muita coisa na sua cabeça. É um processo que pode ser difícil e com certeza vai ter algum grau de dificuldade para você. Então você precisa separar uma grana para você poder gastar, cara, para você comprar alguma coisa, para você sair, para você de fato se divertir e se distrair um pouco. Isso é essencial. Então aqui vamos separar mais R$ 1.000 de gasto livre. Então, R$ 1.000 que você pode torrar ali no seu cartão de crédito todo mês para você se divertir e etc. Então, aqui já foram R$ 2.000, tá bom? E aqui sobrou 3 mil. Agora, cara, um ponto bem importante, e a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Um ponto bem importante é você guardar dinheiro todo mês, tá? Cara, sempre armazene uma parte que você ganha do seu salário. Sempre, cara. Porque com isso você consegue fazer sua reserva de emergência, a gente vai falar disso daqui a pouco, e você consegue ter uma tranquilidade maior só por você ter aquela grana guardada. Então, desses 3 mil, eu vou separar R$ 1.000 aqui para a gente guardar todo mês. Você pode deixar ali no seu Nubank, colocar no Tesouro Direto, etc. E aqui a gente sobrou 2 mil. Percebe que esses 2 mil, que no caso vai ser para o aluguel, a gente deixa por último. Por quê, galera? O aluguel ele tem que se adequar ao resto e não ao contrário. Porque se você pagar muito caro num aluguel e só depois for gastar para comprar mercado, para se divertir, cara, você vai viver uma vida que não é muito boa, né? Você vai ficar pensando, pô, será que eu posso comprar uma pizza hoje? Será que vai sobrar dinheiro no final do mês para eu pagar o aluguel? Será que eu posso comprar, sei lá, isso aqui a mais no mercado, um cereal, um Danone, sei lá, coisa besta assim. Mas se você deixar essas coisas por último, cara, você pode cair nessa situação. Então, por isso que o aluguel ele tem que se adequar ao resto e não ao contrário, beleza? Então, a gente separou R$ 1.000 aqui para gastos fixos, para gastos que você vai precisar ter todo mês ali, mercado, conta, tal. A gente separou mais 1.000 para você torrar, para você se divertir, para você de fato ter aquela grana para você gastar com o que você quiser. A gente separou mais R$ 1.000 para você guardar e agora mais R$ 2.000 de aluguel, beleza? Eu gasto isso de aluguel, tá, turma? Eu pago R$ 2.200 de aluguel. Eu moro aqui na região metropolitana de São Paulo. Me senti até jornalista falando região metropolitana. Mas essa divisão eu acho que é bem aceitável. Você pode achar que R$ 1.000 é muito para você torrar ali por mês. Eu acho que não, porque você vai no cinema hoje, você gasta quase R$ 150. Uma pizza é quase R$ 100 aí. Mas se você achar que é muito, você pode tirar um pouco desses 1.000, colocar um pouco mais no aluguel ou colocar um pouco mais na grana que você vai guardar. O importante é você ter essa divisão, tá? Você ter esses setores aí de divisão para você se planejar financeiramente, beleza? E agora, turma, vamos falar sobre uma coisa extremamente importante, que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi morar sozinho, que é você montar a sua reserva de emergência. Galera, isso é extremamente importante. O que é a reserva de emergência? Vamos partir do pressuposto da situação anterior, que você gasta R$ 5.000 por mês. Então, esses 5.000, você não pode gastar menos. É inflexível. Você vai gastar 5.000 com tudo isso que eu mostrei para vocês. Agora, você precisa fazer uma reserva onde você tem esses 5.000 guardados por X quantidade de tempo. Idealmente, 6 meses. Por quê? Porque se você perder o seu trampo, se você ficar sem trabalhar, perder seu trabalho, for mandado embora, ficar sem ganhar dinheiro, você vai ter 6 meses do seu custo de vida cobertos. Então, o ideal é que se você gasta 5.000 por mês, você tenha pelo menos R$ 30.000 guardado ali, seja no seu Nubank, seja no Tesouro Direto, qualquer coisa. Mas é importante que você tenha esses R$ 30.000. Porque, cara, isso vai te dar uma paz de espírito grande, porque você não vai ficar pensando, pô, se eu for mandado embora hoje, mês que vem eu não vou conseguir pagar as contas. Não, você sempre vai ter aquele respaldo, né? Se você ficar sem ganhar dinheiro por algum motivo, e se você é programador, é difícil isso acontecer, porque tem muita oportunidade, mas se por algum motivo você ficar sem ganhar dinheiro, você tem ali 6 meses do seu custo de vida coberto. E isso ajuda você até a trabalhar melhor, cara. Acredita em mim. Quando você
sei lá, tá numa reunião e você tá com medo de perguntar alguma coisa. A gente tem esses pensamentos às vezes, né? Você tá com medo de perguntar algo porque você tem medo de ser mandado embora. Sei lá, o pessoal não gostar de ser mandado embora. Você pensa, pô, cara, se eu for mandado embora, eu tenho minha grana ali, eu não vou morrer por isso, e eu consigo outro emprego também, e eu não vou perder meu AP, enfim. Você fica mais tranquilo nesse aspecto também. Então é importantíssimo você ter essa reserva de emergência antes de você se mudar, na nossa situação hipotética, R$ 30.000, beleza? Agora que você tem sua reserva, que você se planejou financeiramente, a gente vai falar dos móveis. E essa parte a gente tem que tomar cuidado também, porque com móveis a gente gasta muita grana, galera, é muita grana que vai aí. Geladeira é uma parada muito cara que eu nem sabia, tem fogão. Então, você tem que comprar, primeiro, os móveis essenciais, móveis que você precisa para sobreviver. Eu tô olhando para cá porque tem umas anotações que é muita coisa para eu falar para vocês. Mas quais foram os móveis que eu, Felipe, comprei quando eu me mudei? Eu comprei, vou pedir para o editor colocar aqui se tiver espaço. Eu comprei a cama, beleza? Eu comprei uma geladeira, eu comprei um fogão, comprei armário de cozinha, uma mesa para eu trabalhar, comprei um guarda-roupa e comprei um sofá. Então, esses são os móveis, não sei se eu esqueci de algum, acredito que não, mas esses são os móveis que você precisa para sobreviver, cara. Você precisa de uma cama, você precisa de uma geladeira, você precisa de um fogão para fazer sua comida. Então, esses são os móveis essenciais que você precisa colocar aí no seu planejamento. Outros móveis que são opcionais, mas eu recomendo no começo, vou explicar por quê. Sofá, tá? Panelas elétricas e air fryer. Panelas elétricas, cara, são assim, uma mão na roda tremenda, principalmente air fryer. Eu tenho uma panela de pressão elétrica, uma panela de arroz elétrica e uma air fryer. Eu faço tudo nelas, galera, e é muito, muito fácil. Ainda mais você que vai se mudar. Provavelmente você não sabe cozinhar, eu não sabia cozinhar, tive que aprender tudo. As panelas elétricas salvaram muito a minha vida e eu uso elas hoje, eu não troco por nada. São um pouco caras, né? Uma air fryer acho que é uns R$ 300. A panela de arroz não é tão cara, acho que é uns 150. A panela de pressão é mais cara, eu acho que eu paguei R$ 500 na minha. Mas vale muito a pena, galera. Para você fazer feijão, cara, você coloca lá, aperta um botão e já era. Você não precisa fazer mais nada, mais nada. Então é muito, muito útil. E a parte do sofá, aqui a gente entra num ponto que eu também acho importante. Galera, é legal você ter na sua casa um espaço para você ficar de boa, cara. Um espaço para você relaxar, para chegar sexta-noite ali, você sentar no seu sofá, dar uma relaxada. Porque, como eu falei, no começo é muita coisa, você pode ficar estressado. Então, eu compraria um sofá no começo. Eu comprei, tá? Comprei um sofá, não comprei a TV no começo. Se você tiver a grana, você pode comprar. É legal também você comprar uma TVzinha ali para você ter um momento de diversão. Mas o que eu quero passar é que você precisa ter, cara, algum local para você ficar de boa, para você sair um pouco do trabalho e dar uma relaxada. Isso é importante, senão você vai ficar muito estressado, muito nervoso, tá? Isso não é legal. E também tem os acessórios diversos, né? Como pratos, talheres, copos. Isso eu recomendo você pegar uns R$ 300, R$ 400 e ir numa loja aí que vende esse tipo de coisa, né? Então, loja... Não esqueci o nome agora, cara, mas tem lojas aí que vendem tudo isso, né? Que eu fui numa loja que vendia prato, talher, copo, cafeteira, vendia um monte de coisa, cara. E aí eu comprei tudo, acho que foi uns R$ 300, R$ 400 mesmo. Então você tem que colocar isso no seu planejamento. Agora vamos para a pergunta. Eu posso planejar os móveis? Eu acho que a câmera tá um pouco torta, né, turma? Eu não sei. Mas beleza, vamos lá. Planejar. Eu posso parcelar os móveis? Como que eu faço com os móveis? Olha... Normalmente, pelo que eu vi, pelo que eu me lembro, faz um tempinho já que comprei meus móveis, mas a maioria dos móveis tem um baita desconto quando você os paga à vista, tá? Então, se tem um desconto à vista e você pode pagar à vista, eu recomendo você pagar à vista, ok? Eu comprei a maioria dos meus móveis à vista, eu lembro que só a cama e o guarda-roupa que eu parcelei no cartão de crédito, porque não tinha muito desconto à vista. Mas se tem até 10, 15% de desconto à vista, cara, pague à vista. Obviamente se você tiver o dinheiro. Se você não tiver a grana, calma, você ainda pode se mudar. Mas você tem que tomar cuidado. Primeiro, você tem que pegar o valor total das parcelas. Então vamos supor que comprando todos esses móveis que eu mencionei, você vai pagar R$ 500 por mês de parcela, tá?
você tem que pegar esses 500 e jogar lá naquele planejamento que a gente fez anteriormente. Então, colocar lá naquele setor de gastos fixos, que vai com o mercado e tal. E aí você provavelmente vai ter que ou diminuir a grana que você guarda, que não é o recomendado, mas em último caso, você pode fazer isso se você já tiver a reserva de emergência, não vai ser tão ruim assim. Ou você diminui no aluguel, tá? Eu coloquei 2.000 de aluguel ali, mas você pode achar aluguéis menores. É que realmente aqui onde eu moro é quase impossível achar menos de R$ 2.000, mas dependendo da sua região você consegue achar por menos do que isso. Então você pode sim parcelar no seu cartão de crédito os móveis, mas você tem que tomar cuidado para você colocar eles naquele planejamento inicial para que você não fique sem pagar as parcelas, para que você tenha sua grana ali para manter o seu lar e para se divertir, para pagar os seus móveis, beleza? Depois disso, depois de você ter esses móveis essenciais, você vai ali pagando eles, você vai se acostumando e aí você vai comprando os outros móveis, né? Por exemplo, eu comprei uma TV, acho que 3 ou 2 meses depois de eu me mudar, eu comprei uma TV bacana. Eu comprei aqui uma estante aqui, eu decorei o meu escritório, eu coloquei um papel de parede. Então você vai montando, cara. Isso que é legal também de você ter o seu lar, você vai montando ele aos poucos, você vê essa evolução. E isso é uma vantagem muito grande. Agora que você já comprou os seus móveis, então que você já se planejou financeiramente, já se mudou, já comprou os seus móveis, como que você vai fazer para se organizar agora dentro da sua casa e para viver uma vida legal, para não ficar maluco, para não ficar estressado? Vamos lá, vamos começar pela comida. Turma, a comida é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque eu já gastei muita grana com iFood. E você vai pedindo iFood hoje, iFood amanhã, iFood depois. Parece pouca grana, mas quando você vai ver, você gastou 600, 700 reais de iFood. Então, o que eu recomendo para vocês? Que comprem as panelas elétricas. Se não der para você comprar todas as elétricas, compre a Air Fryer, cara. A Air Fryer vai te ajudar demais. Você consegue fazer tudo na Air Fryer. Eu lembro que no começo, então no primeiro, segundo mês, antes de eu comprar o micro-ondas, eu não coloquei micro-ondas aqui, justamente porque você consegue esquentar a sua comida na Air Fryer, tá? Então você não precisa comprar o micro-ondas logo de início, você consegue esquentar na Air Fryer. E Air Fryer, como eu falei, vai ajudar você a fazer a sua comida. Então, como que eu me organizo, turma, para fazer a minha comida? Eu faço dieta para hipertrofia, né, para ficar monstro e tal, para ganhar peso. E a minha dieta consiste basicamente em arroz, feijão, frango e alguma verdura, brócolis ou alface. Então, o que que eu faço? No domingo, eu faço o meu arroz, tá? Então, já para eu jantar ali, eu já faço, porque domingo normalmente eu almoço na casa da minha mãe, fico com a minha família, mas à noite eu faço a janta. E aí eu faço o arroz e eu já peso o arroz que eu vou comer até quarta-feira, porque você não pode deixar um arroz na geladeira por mais de 3 dias. E como que eu faço essa pesagem? O arroz, normalmente, ele duplica o seu peso quando você cozinha ele. Então eu sei que até que em 3 dias eu como cerca de 1 quilo de arroz, tá? Eu como cerca de 1,5 kg de arroz. Então eu já faço ali mais ou menos uns 600 gramas de arroz, coloco lá na panela, é bem fácil fazer na panela. E eu já como ali na janta e já deixo o resto. Eu tenho aqueles potes herméticos, se o editor puder colocar aqui do lado, que eu uso para guardar esse arroz. Eu vou comendo ele até quarta-feira, quarta, terça-feira à noite, dependendo ali da quantidade que der. E aí, na quarta ou na terça, eu faço o restante do arroz até sábado, tá, turma? Isso no começo, cara, é um pouco difícil você pegar o ritmo, mas quando você pega e você cria a rotina de sempre no domingo à noite fazer sua comida, sempre na quarta fazer sua comida, você vai se acostumando e vai ficando mais fácil. Mas você precisa fazer sua comida caso você não queira gastar uma grana absurda com iFood. Depois eu faço a mesma coisa com o feijão. Então faço o feijão na panela, coloco lá na geladeira o que eu vou comer até quarta-feira, o resto eu congelo. Na quarta-feira eu descongelo esse feijão, como até sábado e aí eu vou repetindo aí o ciclo, vamos dizer assim. O frango, mesma coisa. Eu compro 1 quilo, congelo lá deixo congelando no congelador, depois eu tiro, faço na air fryer e vou comendo. E a mesma coisa pro brócolis eu faço e deixo lá na geladeira. Então percebe que as panelas elétricas e a air fryer me ajudam muito e por isso que eu recomendo tanto que você separe uma graninha para comprar elas, tá bom? E outra coisa também é você separar dias para fazer as coisas que são essenciais na sua casa, né? Por exemplo, levar o lixo, dar uma limpada na casa. Eu
tenho uma moça vem limpar a casa aqui de 2 em 2 semanas, mas nesse meio tempo eu vou passando um aspirador ali, vou dando uma varridinha, só para não ficar uma coisa tão suja. É essencial, turma, para mim, pelo menos, você ter uma casa organizada, ter uma casa limpa, então eu vou tendo esse cuidado, tá? E outra coisa de organização, galera, é importante que você separe uma graninha para gastos não previstos. Por exemplo, eu não sabia que eu ia gastar tanta grana montando móvel. Eu lembro que eu gastei uns R$ 500 chamando o profissional para montar móvel aqui em casa, montar essa estante, montar o rack de casa que eu comprei depois também, montar o guarda-roupa, tudo isso é uma grana. Eu tive também que trocar a mangueira do fogão, porque o meu AP tem gás encanado, o fogão não estava preparado para esse gás, então tive que gastar mais uns R$ 300 aí com isso. Então tem alguns gastos ali que no começo você vai ter. Eu recomendo você separar uns R$ 500 para isso, só para deixar ali para saber, ó, cara, se eu precisar eu tiro, ou você pode também tirar da sua reserva de emergência, beleza? Então é assim que eu me organizo, turma, em questão da minha semana, né? Para eu fazer a comida, que é a parte mais difícil de você pegar no início, e também para eu levar o lixo. Eu levo o lixo todo dia que eu vou na academia à noite, eu levo o lixo para não deixar acumular já. Eu limpo a casa uma vez, 2 vezes por semana ali, passo um aspirador e tal. Então essa é a questão de organização. Sobre as contas que você tem que pagar, coloque a maioria em débito automático. Recentemente o Nubank liberou débito automático, não tinha antes. Então eu recomendo que você coloque o máximo de contas possível no débito automático para você não precisar ficar se preocupando. Eu já atrasei conta de gás e quase cortaram meu gás porque eu realmente não lembrava dessa conta. Aí eu coloquei no débito automático, deu tudo certo. Então é outra coisa que eu recomendo você fazer, que vai te ajudar bastante, essa questão do débito automático. E agora que a gente já falou toda a parte de planejamento, de organização, vamos lá para as vantagens e desvantagens. Aqui é a parte final do vídeo. Primeira vantagem, você vai ter mais responsabilidade. E isso faz você amadurecer muito, 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 muito. Por quê? Porque quando você tem mais responsabilidade, quando você assume mais responsabilidade, a sua autoestima e autoconfiança, ela cresce. E eu dou um relato pessoal disso para vocês, aconteceu isso muito comigo. Porque você começa a pensar, pô, cara, eu tô conseguindo manter meu lar, eu tô conseguindo manter meu espaço, eu tô conseguindo ter aqui o meu apartamento, isso é muito foda, isso é muito legal. Então, isso faz você criar um senso de autoestima, de autoconfiança e de alto valor muito maior também. Isso é uma das maiores mudanças que você vai sentir e é sensacional, né, cara? Você de fato começa a ter a sua própria vida, a sair do ninho, né, dos seus pais, e isso é muito bom nesse aspecto. Outra vantagem muito boa é mais privacidade. Porque como você mora sozinho, você pode fazer o que você quiser. Você pode, por exemplo, colocar seu celular aqui, começar a gravar um vídeo. Ninguém vai abrir a porta aqui para atrapalhar seu vídeo. Enfim, você tem ali o seu espaço e o seu mundo. Isso você vai sentir muito quando você se mudar, cara. Você saiu, você tá na rua, você foi trabalhar, sei lá, você trampou no escritório. Quando você chega na sua casa, você tem aquela sensação, cara, tipo, cara, esse aqui é meu mundo. Tipo, pô, muito foda, sabe? Aqui é o meu lugar, eu posso fazer o que eu quiser aqui, tem as coisas que eu gosto aqui e tal. Você pode ter o seu próprio setup também, seu próprio escritório. Isso foi uma coisa que me motivava bastante. Então essa questão de você ter seu próprio espaço, ter mais privacidade é muito, muito boa. E uma vez que você tem isso, que você tem essa sensação, você não quer mais voltar a morar com seus pais ou a dividir casa, porque essa privacidade é muito, muito boa. Outra coisa é que você dá mais valor para os seus familiares e amigos. Uma questão mais emocional, mas que eu senti bastante. Não que eu não dava valor antes para minha família, óbvio que eu dava bastante, para os meus amigos também, mas como você fica mais tempo sozinho, você começa a valorizar mais o tempo que você tem com as outras pessoas. Então, quando você tá com a sua família, por exemplo, veja a minha família agora, mais final de semana. Quando eu tô com eles, eu sei que eu vou levar mais uma semana para ver eles de novo, então eu tenho um prazer muito maior de estar lá com eles, sabe? Eu valorizo muito mais essa relação. Eu percebi que eu comecei a valorizar muito mais os meus relacionamentos, seja com os meus amigos amorosos, familiares também. Você começa a valorizar, e isso é ótimo, cara. Isso é um sinal de que você tá amadurecendo, né? De que você tá de fato crescendo. E o último ponto que eu separei aqui nas vantagens é que você vai adquirir mais autoconhecimento. Por quê? Porque você vai ficar muito tempo sozinho. Isso pode parecer meio novo para você,
Mas quando você fica muito tempo sozinho, cara, parece que você começa a se conhecer mais, parece que você começa a prestar mais atenção em si mesmo, sabe? E principalmente, quando eu me mudei, cara, eu percebi que a minha conexão com Deus aumentou muito, porque eu fico muito tempo sozinho. E vai ter períodos que Deus vai te isolar dos outros, porque Ele quer justamente que você cresça e que você se conecte mais com Ele, porque Ele sabe que quando você passa um tempo sozinho, você tem essa evolução. Você começa a se autoconhecer, você começa a se conectar mais com Ele, você começa a orar mais. Tudo isso você vai adquirir quando você estiver morando sozinho, se você tiver essa fé que eu tenho em Deus, tá? Então, galera, são muitas vantagens aqui, mas tem algumas desvantagens também. Vamos falar dessas desvantagens agora. Primeira desvantagem é a mesma coisa que eu falei na primeira vantagem. Você vai ter mais responsabilidades. Então, isso tem um lado bom que eu mencionei e tem um lado ruim. O lado ruim é que você pode se sentir muito sobrecarregado, porque é muita coisa para você fazer, cara. E aí você soma você cuidar da sua casa com o seu trabalho, às vezes tem algum compromisso familiar, você tem algum compromisso pessoal que você precisa gerenciar ali também. Então é muita coisa e é aqui que vem a importância de você se organizar. Então, fazer o planejamento que eu mencionei aqui no começo do vídeo, você planejar a sua semana, você ter dias certos para fazer tal coisa, porque senão, e isso eu falo como alguém que já passou por isso no começo, você vai ficar muito estressado, cara. Você vai lembrar que tem muita coisa para você fazer, você vai ficar paralisado, vai procrastinar e vai acabar não fazendo nada. Então, você tem que tomar cuidado para se organizar, cara. Eu não quero que você se sinta sobrecarregado, porque eu já me senti. Eu me sinto às vezes. Eu tô fazendo esse vídeo justamente para que você não passe pelos problemas que eu passei. Eu quero te ajudar com esse vídeo aqui. Então, é importante você se organizar, beleza? Outra desvantagem é muitos custos, principalmente no início. Você vai ter muito custo, cara. Se prepara para fazer um monte de Pix, para gastar muita grana, é normal. Mas depois, eu digo isso, hoje eu tô quase terminando de pagar todos os meus móveis. É um investimento que você faz que dura, cara, anos e anos e anos e vale muito a pena. Se você se planejar financeiramente da forma que eu falei aqui no vídeo. E, cara, se você não ter sua reserva de emergência, se você, por exemplo, tiver 15 mil ao invés de 30, cara, eu recomendo que você junte mais um pouquinho, mas isso não impede você de se mudar. Não é uma regra isso, é só o mais recomendável. Mas se você tiver isso, se você tiver uma organização legal, você vai conseguir, cara, vai dar certo. Pode parecer impossível, pode parecer difícil, pode parecer que você não vai conseguir, mas, cara, eu digo pra você que você consegue. Você consegue qualquer coisa se você realmente acreditar. Eu acreditei muito, fui mesmo assim, fui mesmo com medo. Eu tomei essa iniciativa. Então, se você tiver tudo isso, vai dar certo, tá? Outra desvantagem é a solidão, galera. Solidão é um ponto delicado, porque no começo eu sofri com isso, porque eu morava com a minha mãe, eu tinha muita companhia, então a casa era sempre cheia. Tinha minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu padrasto, a babá da minha irmã. Então sempre tinha muita coisa. No começo foi muito difícil. Eu me sentia um pouco sozinho às vezes, mas com o tempo eu fui me aproximando de Deus. Eu tive meu momento também de que eu realmente me converti e tudo isso me ajudou muito. Sou muito grato hoje. Eu tenho certeza de que Deus queria que eu viesse morar sozinho justamente para ter essa conexão mais forte com Ele. E para ser o cara que eu sou hoje. Eu sou uma pessoa totalmente diferente, você também vai ser, você vai ver quando você de fato se mudar. Então a solidão é um ponto difícil, mas sempre mantenha ali contato com seus familiares. Você vai ver que você vai começar a dar mais valor para eles e vai ser muito legal quando você estiver com eles e você vai lembrar deles nesses momentos de solidão, vai lembrar de Deus também e vai ficar tudo bem. Outra desvantagem é a possível sobrecarga. Você vai ter muita coisa para fazer, como eu falei. Então você tem que se organizar, cara. E aqui também entra a parte de você se divertir. Tira um tempo ali para você se divertir, cara. Não seja tão duro consigo mesmo. Então, sexta-feira à noite eu gosto de ficar de boa. Eu gosto de deitar no sofá, ver uma série. Talvez jogar alguma coisa com os meus amigos. Jogar um LOL de vez em quando. Então isso é muito importante também, porque você tem que aproveitar, cara. Você tem que também se divertir. Claro que com moderação, mas a sua casa ela serve para isso também, não é só para você fazer
as coisas que você tem que fazer, é para você também ter o seu momento, ter o seu espaço e se divertir nele, beleza? Eu acabei deixando de falar da questão de como que você faz para alugar o AP. Eu tenho um AP alugado hoje. Eu aluguei pelo quinto andar. Eu recomendo que você alugue, porque fora do quinto andar você tem várias questões que eu não vou ir muito a fundo aqui. Você tem, às vezes, que pagar uma parte do seu aluguel antecipado, tipo 3 meses de aluguel, talvez ter um fiador, alguma coisa assim. Então, eu fui pelo quinto andar. Só um pequeno detalhe que eu deixei de mencionar. Mas eu espero que eu tenha ajudado você que quer se mudar, que está pensando, ou você que já se mudou. Espero que tenha ajudado você com esse vídeo aqui. E último recado, cara, pode parecer difícil, pode parecer uma coisa muito complicada, mas como eu falei, cara, confie em si mesmo, joga na mão de Deus, confia nele também e vai, cara, faz esse planejamento aqui que eu mencionei, que fazendo isso aqui você vai conseguir, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu separei os tópicos aqui, eu acredito que eu falei tudo. Se faltou alguma coisa, se ficou alguma dúvida, o vídeo ficou bem longo, mas eu já esperava isso mesmo. Se ficou algum ponto em aberto, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos os comentários. Se você não me segue lá no Instagram, como eu falei, me segue aqui embaixo, que lá a gente tem um contato mais próximo. Eu falo com vocês todos os dias, deixa o caixinha de perguntas lá. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha aqui, que isso me motiva muito. Fala aqui nos comentários também se você quer mais vídeos assim, que a gente troca uma ideia. Eu curto bastante fazer, me fala aqui se você quer. E no mais é isso, turma. Fiquem com Deus. Vai dar tudo certo aí na sua jornada para se morar sozinho. Você vai conseguir, você vai ter o seu próprio lar, você vai montar seu espaço. Você só precisa de perseverança, cara. Não desista, continue aí trilhando seu caminho, que eu tô torcendo por você, beleza? Então no mais é isso, turma. Abração, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.